Mas vamos começar aqui, o nosso rapaz, o ministro Ciro Nogueira, hein? Ontem com o jornalista Pedro Bial, ontem foi ao Palácio do Planalto, viu? Isso. Foi ao gabinete do ministro na Casa Civil, pode colocar na tela aí, e deu uma longa assim, porque o programa é meia hora, né? Meia hora de entrevista e tal. E o ministro disse o seguinte, eu vou colocar em pauta já o primeiro tema e vocês discutem. Uma das frases que eu pensei da entrevista é a seguinte. Primeiro, o Pedro Bial perguntou, mas por que não tem terceira via no Brasil? Ele disse, porque ninguém conseguiu incorporar o sentimento da terceira via. Aí citou o exemplo do Moro, que o Moro é um aproveitador do momento, ele disse. E para encerrar o assunto, segundo o ministro Ciro Nogueira, o segundo turno entre Lula e Bolsonaro já começou, ele disse. Já começou o segundo turno, Tássio Cruz. É isso mesmo. Boa tarde, Douglas, João, amigo de casa. Uma entrevista forte e tem mostrado, Douglas, como comentávamos aqui antes, o senador Ciro, o ministro Ciro, assumindo quase um papel de imagem pública, né, de relação pública desse governo. Ele tem ido em todos os jornais, publicado artigos, páginas amarelas, entrevistas especiais. E ontem, nessa entrevista com o jornalista Pedro Bial, eu destacaria um ponto importante, Douglas. Ele afirmou em um momento que nunca, na história do Brasil, um presidente da República, desde a redemocratização, não se reelegeu. Então, Ciro demonstrando confiança na reeleição de Bolsonaro, demonstrando confiança na evolução do presidente, à medida em que as pesquisas evoluem, à medida em que a pauta econômica volte ao foco principal desse governo. Tem tido a equipe econômica um esforço muito grande para tentar combater essa hiperinflação, combustível, esses problemas enfrentados. Então, eu percebi ontem o ministro Ciro confiante nessa vitória, ou em um segundo turno equilibrado entre Jair Bolsonaro e Lula, e a polarização. A polarização, ela beneficia ninguém mais do que o Bolsonaro. Então, o Ciro deixando claro que essa vai ser a tônica e resta saber como chega esse Bolsonaro lá em outubro, porque agora Lula, em todas as pesquisas, aparece um pouco à frente. Mas, à medida em que outubro se aproximar e a campanha se acentuar, acho que a tendência é termos um dos segundos turnos mais disputados da história do Brasil. João, o ministro Nogueira disse assim, não o ministro, o jornalista Pedro Bial disse que as pesquisas que a TV na qual ele trabalha tem feito, tem mostrado que o vencedor, seja primeiro turno ou segundo turno, será por pouco, pequena margem. Então vai ser uma eleição, como acabou de dizer o Tássio, muito acirrada. E ele disse que... E perguntou se, por exemplo, essas polêmicas criadas pelo presidente não poderiam atrapalhar. O ministro disse, olha, o presidente é autêntico, não é? O presidente fala o que ele pensa. E é dessa forma que as pessoas se identificam com ele, e não com respostas fabricadas. E ainda jogou piada no PT, hein? Diz que o presidente Lula não pode andar nas ruas. Isso mesmo, Douglas. Boa tarde para você, boa tarde ao Tássio, boa tarde ao nosso querido telespectador. Ciro Nogueira, ontem, ele demonstrou ali, eu diria que as linhas, né, que vão balizar o discurso do grupo do presidente Jair Bolsonaro rumo às eleições de outubro. Ele acerta quando diz que a eleição vai ser acirrada. A gente sabe que não tem eleição fácil, principalmente em um momento como esse, em que o país está polarizado. Há, de um lado, uma candidatura pela oposição que é competitiva, porque o ex-presidente Lula sempre vai ser competitivo numa eleição presidencial, já governou o país por 2 vezes, saiu com uma popularidade em alta. Apesar do sentimento de antipetismo ser acentuado ainda no país, o ex-presidente Lula consegue reunir em torno de si, através do seu discurso, um sentimento de mudança, de querer fazer o brasileiro voltar lá para aqueles tempos em que ele governou o país, onde a economia de fato deu um salto, e isso sem entrar na questão social, que de fato o Brasil avançou, todo mundo sabe disso. Por outro lado, a gente tem o grupo do presidente Jair Bolsonaro, e aí a gente não pode desprezar quem está no exercício do poder, porque naturalmente, seja ele um prefeito, um governador ou um presidente da República, só o fato dele estar no comando da máquina pública, isso já dá a ele largas condições de vantagem
contra demais adversários, no caso, uma terceira via. Então, esse cenário bem polarizado, é óbvio que ele dificulta a chegada de um terceiro nome. Tanto é que Ciro Gomes, por exemplo, não tem ultrapassado a casa dos 7, 8%. E olha o histórico que já tem o Ciro Gomes. Exatamente, já disputou eleições presidenciais. É alguém que tem discurso também. Sérgio Moro, apesar de, até pouco tempo atrás, ser praticamente tratado como um deus, um paladino da justiça, você observa que ele não consegue emplacar um discurso, uma mensagem que consiga atrair a atenção da sociedade brasileira. Você falou do Sérgio Moro. Sérgio Moro, eu acho que é o único candidato que, se der um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ninguém quer o apoio. Está amorosa a candidatura dele. Exatamente. Então, todo esse cenário dificulta a chegada de uma terceira via, e aí a gente parte para a realidade. Uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro, e então esse período de pré-campanha, com isso, ele ganha até uma emoção a mais. Porque já que a gente vai ter praticamente só 2 candidatos fortes, no primeiro turno, a disputa vai ser como se fosse a última, né? Como se fosse a de segundo turno. Então, eu diria que o ministro Ciro Nogueira ontem deu as coordenadas do discurso, e aí ele alavancou, por exemplo, ele elencou a questão dos investimentos que o governo federal fez na pandemia, a questão da vacinação, é um discurso que é politizado, mas o financiamento, de fato, partiu do governo federal. Enfim, ele elencou ali pontos que, com certeza, a militância bolsonarista vai tentar levar e disseminar enquanto a gente estiver aí nesse período pré-eleitoral. Olha, eu queria, inclusive, não sei a opinião de vocês, mas eu, como jornalista, eu assisti a entrevista completa. Não assisti na TV, assisti no aplicativo depois, né? Mas eu acho que o ministro saiu, acho eu, para uma TV, não é? De alcance nacional. Foi a melhor entrevista do ministro Ciro Nogueira. Olha, é preciso lembrar que ele tem assumido essa postura, né? Quando ele assumiu o cargo, ele disse que ia ser o amortecedor do governo. Não tem essa história aí de dizer que o presidente Bolsonaro pune quem quer aparecer mais do que ele? Ele pode punir todo mundo, mas do Ciro para baixo. Com certeza. Ciro Nogueira tem demonstrado exatamente que tem assumido esse perfil de ser não só o amortecedor, mas de ser o moderador. Inclusive de fazer o governo federal conversar com meios de comunicação que tem tido assim uma postura ao longo desses últimos anos. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro tem tido uma postura meio que agressiva com alguns meios de comunicação, com os principais meios de comunicação no país, e o ministro Ciro Nogueira tem feito inclusive uma estratégia política de se aproximar desses veículos, seja TV, jornal, porque, de fato, ele sabe a importância também de ter um bom diálogo com a imprensa no período eleitoral, principalmente numa eleição tão acirrada como vai ser a desse ano. E aí, Tássio, ninguém me tira da cabeça, e eu não tive essa confirmação, nem do ministro Ciro Nogueira, com quem eu conversei hoje pela manhã, e nem de uma fonte próxima ao ministro. Mas eu tenho certeza absoluta que o ministro está fazendo isso, não é? Como uma estratégia combinada com o próprio presidente, né? Sem dúvida, a gente não tem essa confirmação. Não dá para o presidente ir, né, Tássio, por conta dos problemas? Então, manda o emissário. O ministro Ciro vai. Sim, manda o emissário. E é interessante observar esse movimento, Douglas, que quando a gente fala de grandes meios de comunicação, a gente está falando também de grandes populações que acompanham esses meios de comunicação. Então, eu acho que o senador Ciro, o ministro Ciro, esse papel de relações públicas que ele tem feito é um papel que dificilmente caberia a alguém daquele núcleo duro dos bolsonaristas, daquelas pessoas mais próximas, a Onyx Lorenzoni, aos generais. Bora relembrar aqui. Onyx Lorenzoni, que ainda faz parte. O General Heleno. Aqueles generais mais próximos. Ernesto Araújo. O Weintraub. Nenhum daqueles conseguiria fazer raiz, né? Aqueles bolsonaristas mais próximos conseguiria ter a desenvoltura para fazer isso com esses veículos. Então, é interessante observar essa mudança no campo da comunicação e vamos ver os efeitos, né? A cada movimento em política você tem os seus efeitos práticos. Também é um tipo de situação também que não se resolve da noite para o dia, né? Isso. Então vamos acompanhar os efeitos dessa movimentação. Mas como você disse, eu achei uma entrevista segura do senador Ciro Nogueira, mostrou a confiança que ele tem no projeto do presidente Jair Bolsonaro e, claro, a confiança que ele tem na reeleição do presidente. Falando em confiança, a deputada federal Marina Santos, né, e o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, se filiaram a republicanos, né? Você está vendo, inclusive, aí a imagem que a produção preparou. E eu queria saber do Tássio o seguinte: não me sai da cabeça aqueles números que o deputado Evaldo divulgou aqui.
Quer dizer, como é que pode, né? Houve uma luta tão intensa da deputada Marina, foi uma briga dela, né? Com o próprio Silas Freire, com o nosso amigo Silas Freire, jornalista. Isso. Não é porque o Silas estava disputando ali também a vaga para ser eleito. Né? E o Mainha, por exemplo, que esteve conosco aqui, o superintendente tirou mais votos do que ela. Sim. E ela conseguiu essa vaga. E agora, o deputado Evaldo, presidente de Solidariedade no Piauí, fez os cálculos, deixou tudo muito bem explicado, que ela iria precisar de menos votos para se eleger. Pergunta que eu faço para o Tássio Cruz e também para o João Magalhães, começando pelo João. João, no Republicanos, fica menos pior a situação ou está complicada do mesmo jeito? Olha, acredito que no Republicanos fica mais difícil para a doutora Marina, a não ser que ela tenha um entendimento, né, com a direção nacional do partido, porque a gente sabe que é a direção nacional que distribui os recursos para a campanha eleitoral. Exatamente, um acordo para que realmente venha recurso para financiar a candidatura de doutora Marina Santos, porque de fato eu diria que não é uma grande estratégia política ficar refém da articulação de doutor Pessoa e seu grupo para pensar numa eleição. Doutor Pessoa não conseguiu viabilizar seu grupo político. Esse grupo que está chegando no Republicanos, a gente pode dizer que a chapa de deputado estadual vai ter que se confiar na articulação de Jeová Alencar. E para a chapa de deputado federal, provavelmente Marina Santos deve ter conversado bem com a direção nacional do partido, porque não dá para confiar na articulação de doutor Pessoa e seu grupo político. Tanto é que até Pessoinha, que é filho do doutor Pessoa, não tem conseguido viabilizar sua pré-candidatura. Então, de fato, eu imagino que no Republicanos está mais difícil para a doutora Marina conseguir sua reeleição, a não ser que esse entendimento com a direção nacional do partido seja cumprido, né? Que a gente sabe que as eleições desse ano serão financiadas com dinheiro público, tem muito recurso, tem um orçamento grande, inclusive, para ser distribuído entre os partidos, e aí, se de repente ela conseguir arrancar uma boa quantidade de recursos do Diretório Nacional, pode ser que as coisas facilitem mais para ela, mas mesmo assim, está muito difícil o cenário para ela. Eu diria que no Solidariedade é mais fácil você confiar na articulação de Evaldo Gomes do que a de doutor Pessoa. Tássio, no caso da chapa para a Assembleia Legislativa, até então, até porque o presidente da Câmara, Jeová Alencar, tem os colégios eleitorais são muito bem consolidados. Então, eu diria que o presidente da Câmara, ele voa em céu de brigadeiro, né? Voa em céu de brigadeiro. Agora, como é que vai fazer a deputada Marina para concorrer? Porque há alguma dúvida de que se houver algum tipo de benefício será para a Pessoinha? Eu acho muito complicada a situação da deputada Marina. Só um adendo interessante, ali atrás, no banner, está aparecendo Hamilton Mourão, vice-presidente, que se filiou ontem também. E está fechado com o Bolsonaro até o final. E candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, um candidato muito competitivo. Só que eu vejo um erro estratégico aí, Douglas, da deputada Marina. Ela vai para um partido agora, né, 2h49 do dia 17, falta aí 15 dias para fechar a janela partidária. O Republicanos tem, até o momento que nós saibamos aqui, eu e você e o João, 3 candidatos a deputado federal. A Marina, Antônio Zé Lira, que já se declarou pré-candidato, e o Pessoinha, que claudica se vai ou não ser candidato. Então, o quociente para deputado federal, para o amigo de casa entender, o voto que é necessário para se fazer um deputado federal gira em torno aí de 160, 170 mil, né, João? Voto. Exatamente. Eu acho muito difícil Republicanos fazer algo parecido disso. Porque é aquilo que ele falei, tá? Quer dizer, qualquer preferência vai para o Pessoinha, né? Isso. E outro ponto interessante para a gente analisar, Douglas. O Republicanos não faz 3 deputados estaduais. Dificilmente ele faz 2, alcançando aí para deputado estadual uma margem menor. 2 eu já considero uma grande vitória. Isso. E para fazer 2 deputados, o partido precisa ir em volta de 120 mil votos, 110 mil votos para deputado estadual. Ou seja, tem uma margem muito longa para a Marina chegar até o quociente necessário para se eleger. Eu acho uma estratégia complicada. Ela confia, como disse o João, em uma guarida, em um apoio da direção nacional, que eu não vejo aqui no estado uma articulação mais profunda. Gessivaldo vai cuidar da eleição dele, claro. Jeová vai cuidar da eleição dele. Quando chegar o momento crítico da campanha, esses candidatos não vão se dedicar a uma candidatura federal mais intensa. Então eu acho complicado. Eu conversava com o Jeová, Douglas, e ele dizia: quem aposta contra a chapa federal do Republicanos vai quebrar a cara. Mas os números, o que foi apresentado para a gente até o momento,
é esse. E só uma observação rápida. Tá tudo bem em Teresina, né? Tá tudo perfeito, a cidade está ótima. O doutor Pessoa está lá em Brasília fazendo política. Tem duas questões. Não basta o doutor Pessoa levantar a mão e dizer meus candidatos são esses, está todo mundo eleito. Tem duas questões que a gente precisa registrar. A primeira é de que não é nem certeza que Pessoa seja candidato. Tem muitas dúvidas em relação a... Porque assim, João, só me permita. Você fala, não tem certeza. Porque eu concordo com você em gênero e número igual, porque se forem inteligentes ao ponto de perceber que é melhor uma desistência do que um vexame. Com certeza. Não é? Ele permanece no cargo lá na ETURB, cuidando aí das ações da Supersecretaria. pasta. Com certeza. E não vai sair numa candidatura para ter 25 mil votos, que seria de fato um vexame e nem nada contribuiria com a eleição de um deputado federal para o partido. Além disso, o Tarcísio comentou algo interessante, que é a questão de doutor Pessoa estar cuidando da política, ao invés de estar indo buscar recursos para Teresina. Ele assinou um documento lá e esse documento ele disse que foi uma filiação simbólica ao partido. Quem? Doutor Pessoa disse que foi uma filiação simbólica ao partido. Eu ainda não vi na legislação, no que diz respeito à questão das filiações partidárias, o que seria essa filiação simbólica. É a primeira vez que eu vejo uma filiação simbólica. É um termo que realmente eu vi pela primeira vez saindo do doutor Pessoa. O que é que significa mesmo... porque assim, a simbologia, né? Tem inclusive os simbologistas, né, que estudam os símbolos e tal. Mas na política, a simbologia, ela tem outro significado. O significado faz de conta. É incompleto, é alguma coisa que não existiu. Né? É complicado. A gente trouxe aqui ao longo da semana vídeos de criança recebendo gás lacrimogêneo em frente à prefeitura, balas de borracha contra professores. Pai, eu vi o Sinésio, pobre do Sinésio, eu pensei que ele estava com conjuntivite. Quando eu fui olhar, não, era gás de pimenta. Enquanto isso ocorre em Teresina, o nosso ilustre prefeito está lá em Brasília. E não recebeu ninguém não, viu, Tassi? Comissão nenhuma. Assinando ficha de filiação simbólica. Né? Complicada a situação da capital. Para encerrar a nossa conversa de hoje, Jéssica, coloca, por favor, a foto de um candidato, um pré-candidato forte à Câmara Federal aí. Rapaz, a política é complicada, né? Porque tá de um jeito, vai... Olha aí. Quer dizer, lá no começo, o Wilson Martins seria o nome mais fortalecido com a janela partidária. Depois o PSB puxa a marcha ré, puxa o freio de mão, engata a marcha ré, não vou mais participar. E agora já tem a possibilidade de não participar. Por isso que eu estranhei meio reticente. Não, peraí, vamos esperar mais um pouco. Tanto é que no documento aprovado pelo diretório estadual, o deputado Lima disse assim, não, no caso dos governadores partidos, a gente vai esperar um pouquinho para ele se decidir e tal, mas vamos lá, rapidamente, vou inverter agora. Tássio Cruz, se o PSB integra, porque aí se não integrar ele vai para o PT, tudo bem. Sim. Se integra a federação, é importante, é válido, é negócio para o Wilson Martins concorrer pelo PSB ou é negócio mesmo ele ir para o PT? É negócio, Douglas, porque tem um partido robusto, né, que vai dar ali uma sustentação mínima à candidatura dele. Mesmo que os candidatos estaduais já tenham despachado o PSB e dia 22 vão se filiar ao PT, né, então tem aí 3, 4 deputados estaduais que vão se filiar, mas é negócio porque é um partido grande, com o qual ele tem identificação histórica, preside por muito tempo, assume essa candidatura dele aqui com a possibilidade real de eleger um deputado federal e por essa possibilidade o partido vai investir na sua candidatura e deve dar um apoio. Por isso que é interessante para ele, o Wilson Martins, esperar e se manter no PSB. Só que enquanto ele decide se fica ou não no PSB, atrás dele tem uma velha raposa da política de olho no PSB, que é o vice-prefeito de Teresina, Robert Rios, que quer, caso ele não seja candidato pelo PSB e vá para o PT, tomar o comando do PSB aqui no estado, que ao invés de governar vai fazer política também. Mas só sai se o ex-governador deixar. João, um minuto, rápido. É melhor ficar no PSB, esperar e concorrer pelo PSB, mesmo que solitariamente, ou ir logo para o PT?
A melhor definição o Wilson Martins já tem, né? A de que vai concorrer ao lado de Rafael Fonteles em relação PT e PSB. É uma decisão que ele tem prazo, né? Como diz o ditado, quem tem prazo não tem pressa, e então ele pode esperar até o final da janela partidária para decidir se permanece no PSB ou se vai para o Partido dos Trabalhadores. Confederação, concordo com o Tarso, é melhor no PSB. Ele vai ser o representante único do partido no Estado, com chances de se eleger deputado federal, portanto, tendo acesso lá à direção nacional do partido. E aí, é muito mais fácil condições para reconstruir o partido. Exatamente, de receber recursos e reconstruir o partido no Piauí. Caso a federação não ocorra, de fato, é melhor para ele ir para o Partido dos Trabalhadores, porque vai ser beneficiado com a chapa do partido que já está montada. Coloca na tela aí o JA. Vamos ver a do JA. Está na edição de hoje do Jornal Dia. Olha aí. Olha aí. Doutor Pessoa já tibungou a máscara dele aí, já foi. E o governador segurando, hein? A você, muito obrigado pela audiência. Foi um prazer reencontrar você, saber que você está aí do outro lado, nos acompanhando, esperando um resumo das principais notícias do dia. Tem muita novidade, como disse o doutor Valmir, todos que falaram na reportagem, do Sistema O Dia e da O Dia TV. E do Dia News também, muita novidade. Amanhã a gente volta, 1h15 da tarde. Fiquem todos na paz de Deus. Até amanhã. Boa tarde.